Beleza. Agora sim. Tia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar compartilhando desse momento com vocês, falando de um tema tão comum e tão ignorado ao mesmo tempo, né? Tratado como normal. Então, ter um evento com mais de um dia, com pessoas extremamente qualificadas, me deixa muito feliz. Tá? Então, muito obrigado e vou começar para a gente não perder tempo. Isso aqui é um pouco do meu currículo, de onde eu estou no momento, né? Dentro da Santa Casa, dentro da UFSPA, fazendo essa intersecção. Declaro não ter nenhum conflito de interesse com o tema, exceto as coisas que eu acredito e eu acredito piamente, né? E eu trago aqui uma figura que ela interpreta muito bem o que nós que trabalhamos com idosos, que estudamos processo de envelhecimento, a gente lida diariamente, né? Em que coisas são tratadas como normal do envelhecimento, e aí o conceito de normal, de curva de Gauss, de coisas comuns, se confundem com o conceito de saúde. Né? E nesse exemplo da figura, em que tem um idoso sendo atendido, e o médico ou o profissional de saúde fala que a dor no joelho dele, a dor na perna dele é por causa da idade, mas por que dói só uma perna e não dói a outra? Né? Se as duas nasceram no mesmo tempo. Para mim, essa figura ela exemplifica muito bem o mesmo silêncio que a gente tem quando a gente fala de quedas, né? Que a gente finge não ver e que a gente insiste em não falar sobre. Então, por isso, a minha grande felicidade de estar aqui compartilhando desse momento com vocês. Né? Aqui falando só um pouco de como esse conceito de normalidade, quando a gente está falando de saúde, ele sai deturpado. Né? Coisas que são comuns, realmente são frequentes do envelhecimento, como uma queda, elas são tratadas como uma parte fisiológica do envelhecimento, e não é que não seja assim, porque processos acontecem de perda de musculatura, de perda de equilíbrio, mas essas perdas elas têm que ser sutis ao longo da vida, a ponto que o paciente não caia. Né? Se ele caiu, a gente tem algum problema e a gente precisa identificar, prevenir, tratar e reabilitar esses pacientes quando esses pacientes caem. Né? E qual que é o tamanho do problema da queda que a gente finge e não vê, finge e não falar? Bom, idosos acima de 65 anos, 1 a cada 4 tem pelo menos uma queda em um ano. Se a gente aumenta o ponto de corte da idade, 85 anos, 1 a cada 3 cai em um ano. Os que estão em instituição, metade cai em um ano. E aí a gente entra em aspectos de coisas de prevenção, de identificação e da importância desse momento, porque mais da metade dos que vão cair nesse ano já caíram ano passado. E a gente admitiu que isso era normal, que isso era parte do envelhecimento, e talvez a gente não deu a devida atenção para o problema que estava na nossa frente. Né? E aí, bom, 4 a cada 10 que caem tem uma lesão menor, que não leva à procura de serviço de saúde, mas entre 5 a 10% tem uma lesão maior. E quando eu falo de lesão maior, eu falo de TCE, eu falo de uma laceração que precisa de sutura, eu falo de uma porcentagem desses pacientes que precisa ser hospitalizado, falo da fratura de fêmur, e falo do aumento de institucionalização desses idosos. Então, leva a uma perda da qualidade, da quantidade, mas, sobretudo, da qualidade de vida desses idosos que caem. Uma simples queda. Né? Então, normal, com envelhecimento. Bom, e 2% desses idosos têm uma mortalidade direta por causa da queda, e daqueles que não morrem e têm uma fratura maior, como uma fratura de fêmur, apenas 1 a cada 4 ou 3 a cada 4, eles não vão recuperar a sua funcionalidade prévia um ano depois da queda. Esse é o tamanho do problema.
que ainda se a gente quiser falar de dinheiro, nos Estados Unidos, e aí eu acho que é 2015 o ano desse estudo, 50 bilhões. 50 bilhões em 2015 foram gastos em decorrência de quedas. Né? Um problema trivial, tão comum, que a gente finge não ver, finge não falar. Tá? Mas vamos comparar, então, fratura de fêmur, né? O principal objetivo da minha palestra não é falar de números, não é assustar ninguém, é de falar de como é que a gente estrutura o cuidado de um paciente que teve queda, com um trauma maior, e aqui vou falar muito de fratura de fêmur. Então vamos comparar a mortalidade de pacientes com fratura de fêmur e insuficiência cardíaca. Né? Porque insuficiência cardíaca, ninguém tem dúvida que tem que tratar a hipertensão, que tem que tratar o infarto, que tem que tomar beta-bloqueador, inibidor da ECA, um monte de remédio novo saindo agora. Ninguém tem dúvida que tem que tratar a insuficiência cardíaca. E eu também não tenho dúvida que tem que tratar a insuficiência cardíaca. Mas se tu compara a mortalidade de insuficiência cardíaca de fratura de fêmur em um ano, a de fratura de fêmur é maior. E a gente não tem a mesma preocupação em tratar, em avaliar a qualidade do osso, a saúde do osso e o risco de queda desses pacientes nos nossos consultórios, nos nossos ambientes de saúde na vida. Então, assim, esse é o tamanho do problema e esse é um pouco do que a gente finge não ver, finge não falar quando a gente está falando de saúde óssea. Tá? Quando a gente fala de sistema de saúde, né, e acho que a aula que vinha antes de mim e agora vai vir depois, talvez complemente, quando a gente fala de um sistema de saúde, a gente fala de uma grande parcela da população que tem que ser mantida em uma baixa complexidade e a gente precisa atuar prevenindo, antecipando problemas para evitar que esses pacientes subam essa rampa onde a gente tem alta complexidade, alto custo de saúde e alta mortalidade e morbidade. Quando eu falo de saúde óssea, quando eu falo de evitar fraturas, hoje é o dia dos cachorros, né? Esse é o problema da gente fazer aula de noite e em casa. A gente também estrutura isso estratificando o risco de pessoas de baixo risco, de pessoas de alto risco e de pessoas de altíssimo risco. Né? Pessoas de baixo risco, né? Baixo a médio risco são pessoas primariamente sem fraturas. Pessoas de alto risco são pessoas com fraturas menores já, daí eu estou falando, por exemplo, de fratura de punho, que já tem um risco muito aumentado de ter fratura de fêmur, que é tudo que a gente não quer quando a gente está tratando de um idoso. Tá? E é um pouco dessa estruturação, de como a gente está organizado na Santa Casa, para atender os pacientes com fratura de fêmur, que eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente está fazendo e planejando fazer ainda mais. Esse serviço, esse programa de cuidado dos pacientes com fratura de fêmur, dos cuidados dos pacientes com queda e fratura de fêmur, ele está alinhado com a política do hospital de medicina baseada em valor. Então, como é que a gente gera valor para esses pacientes? Lembrando que a fórmula de valor é desfecho e custo, né? O melhor desfecho para o paciente com um custo adequado. Né? A gente tem toda uma implementação de protocolos, uma equipe multidisciplinar, a gente acompanha com indicadores, a gente vai corrigindo o processo e assim a gente melhora o fluxo desses pacientes. Então a gente tem um tempo zero, em que é o tempo da fratura, da admissão desses pacientes. A gente monitora esses pacientes em 30 dias, em 3 meses, em 1 ano, monitorando desde visitas à emergência, readmissões, infecções, mortalidade, e vejam que é um time multidisciplinar, né? A gente fala de geriatria, em comanejo com a equipe da ortopedia, mas tem físio, tem nutrição, tem fono, tem serviço social, e tantas outras equipes forem necessárias para cuidar desses pacientes, cujo objetivo é encurtar tempos, porque postergar uma cirurgia de fratura de fêmur, por exemplo, o paciente não vai ficar. Eu tenho uma notícia para dar para vocês: o paciente ele não vai ficar mais novo amanhã, ele vai ficar um dia mais velho. E se a gente espera para operar, provavelmente a gente esteja acumulando problemas e não resolvendo problemas, salvo uma que outra exceção. Tá? Então a gente tem o tempo zero
dessa nossa fratura, em que o paciente é admitido no hospital. Nesse caso, então, se faz o diagnóstico, já se aciona a equipe da geriatria, que aciona a equipe da ortopedia e a equipe multidisciplinar. E aí a gente visa, nesse primeiro momento, analgesia, profilaxia para TVP, estratifica risco cirúrgico, avaliando o score de risco cardiovascular e score de risco de perda de funcionalidade, de institucionalização, e já começa a preparar tanto o paciente quanto família para a cirurgia e para a reabilitação. O nosso grande objetivo nesse programa é encurtar tempos, que esse paciente seja operado idealmente no primeiro dia, mas que nunca seja depois do segundo dia, salvo exceções, e aqui eu cito para vocês os 3 principais motivos de atraso de cirurgia, tá? É infecção não controlada, o paciente está francamente séptico, não é uma pneumonia que ele está tratando com antibiótico, sem oxigênio, está tudo bem. Ele está francamente séptico, esse não é o melhor momento de levar ele para o bloco cirúrgico. Sintomas cardiovasculares ativos, ele tem dor no peito, né? Ele vinha com dor no peito nas últimas semanas antes de cair, isso também é uma contraindicação relativa. E se ele está anticoagulado, a gente precisa corrigir a anticoagulação antes de levar ele para a cirurgia. Mesmo esses 3 motivos sendo motivos para atraso da cirurgia, esses 3 motivos eles precisam ser corrigidos o mais brevemente possível para que esse paciente tenha condições cirúrgicas. Bom, conseguimos deixar o paciente pronto para a cirurgia no primeiro dia, idealmente, algum atraso no segundo dia, a reabilitação começa na SR. A equipe de fisioterapia, a equipe de nutrição, a equipe de fonoaudiologia, a equipe de enfermagem começam a reabilitação na SR. Isso faz com que a alta desse paciente consiga acontecer no segundo pós-operatório. E aí se faz toda uma interligação para que esse paciente continue o seu processo de reabilitação, que ele não se perca, que ele não perca a continuidade do atendimento com a fisioterapia, com o plano terapêutico, e já sai com a prescrição de medicamentos de proteção óssea. Aí falo de alendronato, falo de denosumab, falo de medicamentos, vitamina D e cálcio, e reabilitação. Então, esse é o escopo do cuidado do paciente internado com fratura de fêmur, né? E tudo isso aqui é monitorado com indicadores que vão desde tempo de internação, tempo para cirurgia, tempo para reabilitação na SR e desfechos que importam para o paciente, que é isso que tem isso que é a medicina baseada em valor, né? Qual é a funcionalidade desse paciente em um mês, qual é a funcionalidade desse paciente em um ano, qual é a mortalidade. E isso está numa plataforma internacional, que eu não trouxe aqui a imagem dela, mas para que a gente tenha o controle e gere um benchmark da nossa instituição perante ao mundo. Essa é a primeira grande entrega, assim, macro entrega do serviço de geriatria, da qual eu me orgulho muito. E aí, só para não encerrar, muito breve, assim, quando eu estou falando de um cuidado de paciente hospitalizado com fratura, principalmente fratura de fêmur, é necessário que esse cuidado tenha uma linha estruturada, integrada e que seja controlada por indicadores, para que a gente possa constantemente ir ajustando esse processo. Um paciente com fratura de fêmur, e eu falo tanto de fratura de fêmur porque é a principal causa que vai deixar esse paciente internado. Todas as outras fraturas, elas tendem a ter um cuidado eminentemente ambulatorial, né? Ou que o paciente vai ficar algumas horas no pronto-socorro e vai para casa. É uma corrida contra o relógio. Quanto mais conseguirmos encurtar esses tempos, maior a chance do paciente recuperar funcionalidade, dele ter uma menor morbidade, uma menor mortalidade. Prevenção e reabilitação. De preferência, quanto antes, melhor, e de preferência ainda que essa prevenção aconteça antes da fratura, que a gente identifique as quedas e que a gente identifique o risco de queda, né? Que, pelo que eu entendi, pelo que eu vi da programação, esses serão os temas abordados a partir daqui. Esses são os meus contatos. Novamente, agradeço o convite por compartilhar desse tempo com vocês.
Nós que agradecemos, professor Virgílio, muito importante também a sua fala, falando sobre esse tema tão importante são as quedas e como elas impactam na vida do idoso, né? Como elas vão impactar nos serviços de saúde também, que é o tema da noite de hoje, né? Falando com o senhor da Santa Casa e falando com as duas enfermeiras também que são da rede hospitalar. Então, muito obrigado pela sua fala, professor. Daqui a pouquinho o senhor vai voltar para a mesa de discussão, quando a gente vai abrir para as perguntas de quem está nos assistindo, né? Então, até logo.